Graça e a paz de Deus. Vamos começar a live. Hoje de manhã eu peguei o celular para responder os meu WhatsApp e acabei vendo umas postagens, né, sobre alguém que eu não conheço. Tinha postado a respeito dos Estados Unidos assinar um termo para entrar no Brasil. E as pessoas, eu fui olhar os comentários, antes de sair eu dei uma lida nos comentários, e a maioria das pessoas estavam aplaudindo e pedindo para o salvador deles, que é o Donald Trump, entrar no país, porque a desculpa dele sempre é proteger as pessoas e salvar de alguém, né? Mas essas pessoas não param para analisar que porque ele não resolve o problema de drogas no país dele. Porque lá também tem. Por que ele não resolve? Que inclusive tem tantas coisas pesadas lá que o pessoal anda assim alienado nas ruas. E tudo que surge de ruim no planeta vem de lá. Mas essas pessoas são vagantes da rede social e a plateia não, e o palco deles é entretenimento e a vida dos outros. Então, como no Egito, né, as pessoas, é só dar uma cevada e picanha que tá tudo certo para essas pessoas. Desde que esteja comida e bebida na mesa deles, eles estão contentes. E aí vivem também brigando por partido político, da qual eu não tenho partido nenhum, graças a Deus. Para essas pessoas alucinadas que vivem por partido político, eu não tenho partido político. Nem gosto disso. Tem nada a ver com isso aí. Então eu comentei lá, meu Deus, uma frase pequena. As pessoas estão enganadas, né? Isso foi o motivo de ter 37 comentários, cada um pior que o outro. Dizendo que eu era traficante, ameaças que eu podia printar e levar isso para a delegacia, né? E diz, mas eu não vou perder tempo com isso, não. As pessoas são loucas, agindo com loucura mesmo. Infelizmente, elas são doentes por política, elas matam por causa de política. Peraí, viu? Esse negócio de mosquito tá demais aqui, peraí. Elas matam por causa de política. Elas brigam com os parentes por causa de política. Elas são capazes de tudo por causa de partido político. Por causa de propriedade, por causa de bens, por causa de nome, por causa disso. Porque, infelizmente, essas pessoas dizem que conhecem a Deus, mas estão distantes de Deus. É onde eu digo que a religiosidade cegou o entendimento da maioria das pessoas. A maioria das pessoas são cegas, são direcionadas por homens. Por partido religioso, cada um tem sua denominação, e por partido governamental. São os que estão no topo dos governos estaduais e de todo tipo de governo que existe no mundo. É que as pessoas depositaram a sua confiança em forças, seja ela religiosa ou governamental. Infelizmente, é uma cegueira muito grande. E eu estava resolvendo coisas sérias e eu fiquei pensando nisso. O momento que eu não podia estar, que eu estava mais tranquila, que eu podia parar para pensar, né, analisar as coisas, eu fiquei pensando. Eu disse, meu Deus, como o mundo vai ser pego de surpresa. Porque as pessoas depositaram a confiança dela no conhecimento dos homens. Então elas estão atrás. E eu vou precisar dizer uma coisa aqui.
A maioria de vocês, quando eu deixei de estar frequentemente fazendo lives, a maioria se dispersou já. A maioria se dispersou. E jogou fora tudo que foram esses 7 anos aqui, quase 7 anos, pregando a palavra de Deus. Às vezes era 4, 5 lives por dia e às vezes até lives de madrugada, explicando as escrituras sagradas. Mas a maioria, quando eu me afastei, se dispersou. A maioria agora é pau mandado de pastores. Que tudo que ouviu não serviu. Sabe o que é? Dê comida, casa, oração, como um amuleto da sorte. A verdade tem que ser dita. É que para a maioria, a confiança delas está em ter uma boa casa, viagens, passeio, comida, ter alguém que ore por você como uma liderança religiosa, ter alguém que seja o teu conselheiro como uma liderança religiosa. E para elas, o céu é vendido, como no passado. Porque no passado, quando a maioria era agricultor, que a maioria vivia no campo, e eram poucos que participou da Revolução Industrial e foi para a cidade trabalhar, era meio que selecionada essa situação. Então, a maioria que tinha propriedades, como plantação de café, plantação de tantas coisas, eles que eram tão donos de engenhos e tudo, com tamanha riqueza que eles tinham e poder, então o sistema religioso se aproveitava muito bem disso, vendendo o céu. Doe o dinheiro quando morrer, para você ter um lugarzinho no céu, porque caridade salva. Tem muita gente que pensa que caridade, o sopão da caridade, salva até hoje. Então a maioria das pessoas acreditam que elas serão salvas por frequentar a igreja. Muitos daqui. A maioria de vocês acredita que estão salvos por ser de uma denominação. Por ter um pastor que falou uma coisa que você gostaria de ouvir e você acha que tudo é Deus. Toma cuidado, porque existe uma potestade. E essa potestade vê tudo que você fala, suas emoções, e ainda mais agora na rede social, que a gente expõe muitas coisas. E quando você passa uma mensagem para um parente, quando você verbaliza tudo que você pensa, você entrega de bandeja para os espíritos imundos. Então é muito fácil dizer teu CPF. É muito fácil dizer assim, eu sei o quanto você estava chorando na sua casa, filha minha. Eis que eu te digo que eu farei isto na tua vida. É fácil demais. Os espíritos estão aí para ouvir tudo que acontece. E as pessoas acreditam que elas são abençoadas por conquistar coisas materiais. Só que a palavra de Deus é muito clara, que ela vai dizer, aonde você juntou o seu tesouro? Onde a traça rói? Onde o ferrugem corrói? Onde os ladrões roubam e minam? É muito fácil. Sinceramente, a maioria das vezes eu tenho uma ânsia de vômito. De tão religiosos que tem, a maioria aqui é tudo religioso. Por isso que tem um vídeo meu aí, eu acho que tá aí, sei lá se eu não excluí, que eu peguei um brinco, botei no nariz aqui, argolas, porque vocês julgam as pessoas pela aparência. Quantas vezes eu já mudei a cor do meu cabelo, botei vermelho uma vez, um laranja. E a irmã disse que eu não ia pro céu, porque eu tinha um cabelo laranja, que eu tinha pintado meu cabelo. E se for na minha página pessoal, pronto, desviou-se. Porque as pessoas julgam pela aparência, porque as pessoas acham que está com um vestido comprido, os cabelos que nunca passou a tesoura, umas orelhas que nunca furaram, mas o coração está distante de Deus. Olhe, meu querido, minha querida, antigamente não existia terno nem gravata, não. Você sabia, não? Ainda mais para atingir os tecidos em todas as cores e os gripins, isso não existia, meu filho. Esses negócios não existiam. Não existia terno e gravata para estar no púlpito, não. Nem púlpito existia. Porque os apóstolos tinham que fugir da perseguição romana. Você não lembra o que fizeram com Estevão, não?
Levantaram falsa acusação a Estevão, levaram ele para o Sinédrio, foi acusado de estar falando contra Deus e contra a lei de Moisés. Porque eles não aceitavam que Jesus era o Cristo. Cristo é Messias. Era o que havia de vir. Eles não creram. Estavam tão agarrados como até hoje na lei. Então eles mandaram perseguir e matar. Por isso os apóstolos chegavam e diziam para aqueles que ficavam perturbados de ver seus parentes morrer e dizer assim: eu sou de Cristo, eu vi, ele ressuscitou, e assim como ele ressuscitou, os que morreram agora vão voltar naquele dia com ele. Está escrito. Mas sabe qual é o problema, principalmente aqui do Ocidente? É ser ouvinte de pregadores que ganham com isso. Que todo o seu comércio religioso está de vento em polpa. E a maioria ama que pregue algo que massageia o ego. E aqui não tem pão e circo, não. Entendesse? A coisa é bem séria. Aí é por isso que se incomodam tanto com a minha vida. E os irmãos servos de Deus, orem pela minha vida. Porque para eu estar aqui, é uma guerra que você não conhece. Você não sabe da minha vida. Você sabe do que vocês veem. Mas a minha vida é uma luta. E para eu estar aqui, é só no tempo de Deus. Já passou um tempo em que eu conseguia ficar aqui constantemente. Agora eu não consigo ficar aqui constantemente. E daqui a pouco esse negócio de rede social vai ser racionado. Vai ter códigos para entrar. Vai ser tudo rastreado nesse mundo aqui. Te prepara. Só que tem uma coisa. Aqueles que de verdade servem a Deus, o Senhor pelejará por eles. Porque Deus está vendo. Porque até o mal obedece a Deus. Então, você e eu devemos estar alicerçados na verdadeira rocha. E aonde quer que haja um filho de Deus, os olhos do Senhor estão sobre os justos. Então ninguém tem que dar satisfação a seu ninguém, nem justificar nada para ninguém. Porque o Senhor está com a mão e com os olhos sobre nós. Nós temos o reino celeste nos observando. E não adianta ninguém tentar bolar um plano para se proteger do mal, porque só quem nos protege do mal é o próprio Deus. Porque o mal que virá sobre a terra, Jeremias bem disse, virá e virá sobre toda a face desta terra. É o dia do juízo de Deus. E vem pelas mãos daqueles que vêm do Oriente, numa hora em que não vão estar esperando. A maioria dessas pessoas não entende nada que eu falo aqui. A maioria de vocês nem concorda. Alguns vêm mais para bisbilhotar. Só que eu venho anunciando, meus queridos, há muito tempo. Quando era 2019, que vocês estavam aí preocupados com as viagens, com as coisas lindas, maravilhosas que a Terra tem, o Senhor estava me dando um ano de muitas visões. E me afastando de minha própria vida cotidiana, para que Ele me mostrasse o oculto que acontece nessa terra. Então o Senhor começou me dizendo, não vá para nenhum lugar, não saia de casa, enquanto a maioria de vocês estava de vento em popa por aí. E Deus falou para mim, não saia. E eu avisei na minha casa, a gente não vai para canto nenhum, não vamos viajar esse ano. Que a gente viajou no ano de 2018 e do 18 para 2019. Foi um ano que Deus me deu revelação, que eu inclusive até contei, que eu anotei na agenda e tal. E aí no ano de 2019 começou um ano de muitas visões e revelações. E o Senhor disse, não sai. E mandou escrever na época no Facebook, a terra vai cambalear igual um embriagado a partir de 2020. E pastores ficaram irritadinhos, mandaram para seus amiguinhos me ligar. Tire isso, o pastor está pregando prosperidade para o ano de 2020. Deus fala com ele, ele é um pastor, e você quem é? Eu disse, sou filha de Deus também. E o Deus que eu sirvo, de acordo com tudo que eu tenho visto, ele diz que o ano de 2020 a terra vai cambalear igual um embriagado. Todo mundo vai ficar presinho dentro de casa. Que eu estava trabalhando e o Senhor novamente fala através de minha boca, para mim mesmo,
parei o que eu estava fazendo. As meninas que trabalhavam comigo na época, que eu não tenho mais estabelecimento, nada, faz muito tempo isso. Olhou para mim, ficou assustada. E Deus disse: nem para enterrar vão deixar enterrar. Quando começou tudo, para resumir, porque o meu assunto não é esse, eu já falei muito sobre isso, ela ligou para mim e disse: Carol, tá acontecendo. Tudo aquilo que Deus te mostrou e a gente viu. Meu Deus do céu. Pois é. Então, se vocês não acreditam, eu não tô nem aí. Vocês estão acostumados que as pessoas batam no ombro de vocês, aplaudam, assinem. Vocês estão correndo atrás de autógrafo, de livros best-sellers. Vocês estão atrás de shows gospel. Vocês estão atrás do culto da prosperidade, do culto da libertação, do culto da rosa ungida, da vassoura voadora. Quem sabe até atrás da igreja do pastor Raposo. Tem que ser irônica com vocês. Vocês estão sendo enganados e amam esse engano. Vocês não gostam de ouvir a verdade. Vocês têm coceira no ouvido de vocês. Porque falar a verdade é um problema. Tem um vídeo meu aí que está com quase 50 mil visualizações. Eu sei que vocês estão andando por aqui. Então vocês comecem a ouvir o que eu estou dizendo. Porque o que há de vir virá e não tardará. Só que eu não vou ficar com uma lata d'água, minha irmã, correndo aí, não. Socorro, o apocalipse está chegando, porque vocês são assim, caçadores de anticristo, procurando a besta dos eventos. Mas só que vocês invocam a besta dos eventos e adoram a imagem dela. Vocês estão procurando uma estátua mesmo? É sério mesmo que vocês acham que o nome imagem significa estátua? Ninguém vai fazer uma estátua de ninguém. Não há isso. Imagem. Somos. A Bíblia vai dizer assim, que nós somos imagem de Deus. Nós somos uma estátua? Você não é imagem e semelhança de Deus? Você é uma estátua, minha irmã, meu irmão? Não, você é uma criação. Logo, a besta dos eventos fez uma criação. O que é que ela criou? A besta. E besta significa governos. Na época do Império Romano, da época dos apóstolos, era o Império Romano. A besta daquela época. Todo o tempo sempre existiu besta. E todo o tempo sempre existiu tsunamis, maremotos. Eu não canso de dizer. Existem mares que embaixo há civilizações. Existem rios que mudaram sua rota. Ou você acha que só existiu o século XXI? Nós estamos milhares e milhares de anos à frente do passado. Que por muitas vezes o rio mudou seu percurso. E hoje é rio, e embaixo havia civilizações. Coisas que foram ocultadas da sociedade. Homens que sempre dominaram e sempre brigaram por poder. E vocês confiam nos governos? Ou vocês confiam em Deus de verdade? Porque a maioria de vocês diz que estão esperando por Jesus, mas vocês estão brigando por partido político. Que cristãos são vocês? Eu estou muito bem acordada, viu? Eu posso ser brincalhona, mas eu nunca estou distraída. Posso enfrentar a guerra que for, mas eu não estou distraída. Sabe por quê? Porque todos os dias eu estou pedindo a Deus misericórdia de mim mesmo. Porque eu não tenho que prestar conta por vocês, não. Eu tenho que prestar conta de meu corpo, que é o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Você vai dar conta da sua vida aqui na terra. Eu não vou dar conta de você. Você vai dar conta do que você pensa, você vai dar conta das suas decisões, do que você fala, do que você faz. Tudo que você faz, você dará conta. Você é mesmo de Deus? E por que vocês vivem aí brigando por partidos políticos? Vocês não cansam de juntar tesouros na terra. Vai haver um sopro tão grande. Eu vi tudo, minha gente. E tem um bocado de testemunhas aqui. Sabe essas irmãs que estão aqui, esses irmãos? São tudo testemunhas. Nós vimos coisas que vocês não viram. Sabe por quê? Porque a maioria de vocês estavam distraídos com o culto da prosperidade. Preocupado com o novo lançamento dos livros que falam de Deus. Preocupado com a nova criação da nova igreja. Quem sabe até preocupados com o templo de Salomão. Deus não vai se sentar em templo de Salomão porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ah, minha filha, aqui é a nordestina véia. Eu não tenho medo de nada, não. De vez em quando eu tenho. Mas quando Deus manda eu falar, eu falo. É Ele que me sustenta. Eu não fui erguida por homens. Entendesse?
Eu fui erguida pelo Deus vivo. E eu sei que mesmo com as minhas falhas, porque eu não sou perfeita, quando eu penso em desistir e caminhar para um lado diferente, ele me puxa pelos cabelos, volta! E prega o que tem que ser pregado. Eu já estava me preparando para isso já. Só estava esperando a hora certa de voltar de novo aqui para falar, porque tem lives novas aí. Inclusive eu passei meu dia todo resolvendo coisas bem sérias, pensando aqui. E dizendo, meu Deus, tomara que dê tempo, porque daqui a pouco o pessoal vai chegar e eu não posso continuar. Espero que eles demorem, para que eu conclua o que eu tenho que falar. Sabe por que o tempo está tão breve? Eu não estou conseguindo falar muitas coisas ultimamente. Porque você acha que 6 anos e pouco, quase 7 anos é pouco? Mas não, para quem fazia live todo dia e não sei quantas lives por dia. Expliquei muitas coisas da Bíblia. A gente leu a Bíblia toda junto aqui. Vocês chegaram aqui agora. Mas eu li essa Bíblia todinha aqui, explanando ela. Inclusive, tenho que continuar na leitura dos evangelhos. Estou em Mateus. Vocês precisam também caminhar por Gênesis. E sabe o livro dos profetas de Isaías até Malaquias? Vocês precisam comer Bíblia. E examinar. Ah, mas já passou. Não passou nada. É um livro profético. Inclusive, Gênesis é profético, Salmos é profético e Jó é profético. Dentro do livro de Salmos, do livro de Gênesis, do livro de Jó, há profecias para o fim. Não sabia não? Pois fica sabendo que tem. A coisa é muito séria. Aí vem um povo alienado. Então vamos lá na clareza, que eu preciso juntar logo para o que eu quero falar. Vocês estão aí caçando a besta do Apocalipse? A besta do Apocalipse é os Estados Unidos. Uma criação da Europa. Impérios já caíram tantos, né? Aquele gafanhoto já fez tanta coisa. Já matou tantos cristãos no passado, inclusive os apóstolos. A posteridade da Europa tem muita prestação de contas para dar. Por isso que nós vamos ver muitas coisas acontecer cada vez mais. Ali, naquele lugar. Inclusive eu tive uma visão, uma revelação. Visão não, revelação da parte de Deus. Que eles vão entrar como se tivesse asas. Pelas janelas com suas espadas e seus armamentos. E vai ser um problema muito sério. Quando chegar o tempo do fim, a tribulação tão grande como nunca houve e jamais haverá, que Jesus avisou, está escrito nos evangelhos, mas não só nos evangelhos, está tudo anunciado lá no livro da profecia. Aí no passado, a Europa, de tudo que causou antes de ser Europa, a história estamos tanto tempo à frente, né? Os museus foram incendiados e o Museu de Alexandria tinha tanta coisa revelada, mas tocaram fogo, né? Tem tanta coisa ocultada, enterrada, nos mares, nos rios, embaixo da terra, no coração de pessoas que morreram. Pessoas que fizeram de tudo para expressar a verdade. Mas ficou aqui a Bíblia, que inclusive em alguns países é proibida, né? Nem deixar no celular pode. É porque a serpente está lá sufocando e não deixa. Nós estamos na época dos gentios e isso está sendo permitido ao Ocidente. Só que o Ocidente gosta de mercadejar a palavra de Deus. Então, quando vai abrir o livro de Salmos, é só superficialidade. Quando vai abrir o livro de Jó, é só para pregar sobre a prosperidade e a restituição de Jó. E quando vai ler Ezequiel 37, também para pregar prosperidade. Tudo vocês transformam em fábulas. Vocês adoram uma coisa fictícia, não é? O espetáculo. Meu Deus. Quanta heresia. Eu tenho dó de vocês. A maioria de homens que viajaram o mundo todo pregando, engravatados, se acham demais por coisas que vocês fizeram. Vocês vão dizer, Senhor, não foi em teu nome que nós profetizamos? Expulsamos até demônios? Curamos enfermos? Ah, no nome de Jesus coisas acontecem. Ele usa até uma mula. Não significa que são salvos por isso. Vai ouvir abertamente, apartai-vos de mim, não vos conheço. Não ache que você está fazendo alguma coisa para Deus. Não, não, não. Nem eu, nem você. Nem porque eu estou aqui pregando. É preciso gerar arrependimento, como diz em Hebreus 10, em Pedro 2. O livro de Hebreus vai mostrar tantas coisas
Que pena que vocês chegaram agora já no degrau que demonstra e avista o fim. Porque o arsenal está todo montado. Inclusive eu deixei bem fixado aí o mapa do Brasil como ouro. Você acha mesmo que eles vêm... A besta foi criada... Olha, primeiro que a África e este continente do lado de cá é poderoso em riquezas subterrâneas. Há coisas profundas no solo deste lugar, desses países, desses continentes. Só que no passado nós não éramos nem sinal de existência. Repartiram as terras. E o livro das histórias escolares vai contar a historinha das divisões hereditárias, capitanias hereditárias, os índios, eles trocaram por espelho. Não foi bem assim a historinha, né? Foi um massacre. Tribos foram destruídas porque a Europa começou a vir holandeses, franceses, portugueses e tudo que é gente para se espalhar pela África e pelo Brasil. Europa não ficou quietinha no seu lugar. Eu digo Europa porque era aquele território todo, e não só aquele território, Ásia. Esse povo dominava. Vai estudar geografia e história? Aí procure e depois venha conversar comigo. Vai estudar a história lá do passado, da história, da geografia, do que aconteceu no povo lá atrás, antes de Cristo. Comece por lá. Dá uma olhada na Bíblia, no livro dos profetas, que lá tem diretrizes geográficas. E aí quando a gente vai olhar aqueles nomes que vocês não gostam de olhar, vocês vão pesquisar, vão dizer, meu Deus, isso não bate com aquilo. E a gente faz, meu Deus, não tem nada a ver. Então, pessoal, para encurtar a história, vamos fazer uns Estados Unidos. Uma besta. Porque a outra foi ferida, mas ela tá aí de pé. É claro que ela iria fazer uma imagem. Imagem é criar. E ela criou, em 1948, um Estado que nega que Jesus é o Messias. Aí você não pode esquecer, vocês que aplaudem, choram por Israel, criada pela ONU em 1948. Que blasfêmia, Cidade Santa. Cidade Santa, Jesus foi preparar, senão ele não tinha dito. Cuidado para não se enganar, porque até fogo eles fazem cair do céu. Se possível, enganariam os eleitos. Mas vocês são fáceis de enganar. É só dar o culto da prosperidade, adivinhações, e tá tudo certo com vocês. É só que vocês ganhar dinheiro, comida, tá tudo certo. Vocês ficam felizes, porque o reino de vocês é aqui. Mas quem espera o verdadeiro rei chegar, entende que ele já reina, meu irmão. Nós estamos vivendo um milênio. Meu Deus, outra blasfêmia. Não, nós estamos vivendo um milênio. Jesus está sentado à direita de Deus e já rege a terra com cetro de ferro. Nós somos sacerdócio real. Somos sacerdotes. Somos também testemunhas e carregamos o selo na nossa fronte. Porque seguimos a Cristo onde quer que ele vá. Portanto, nós não nos contaminamos com a mulher. E a mulher é aquela que está encharcada com o sangue dos santos, montada na besta dos efeitos, porque ela patrocina tudo. Por isso a mulher está encharcada com o sangue dos santos, é claro. Criou uma imagem. Uma imagem, criação. Vamos fazer enganar o mundo. Há uma comoção mundial. Não é primeiro a Alemanha fez aquela comoção inteira. O mundo fez, vamos dar um Estado, tragou eles. Eles negam Jesus, a cidade santa, todo mundo se prostra e se curva a ela, o mundo inteiro, exceto os filhos. Porque a cidade santa, Jesus foi preparar lugar, senão ele não tinha dito, e ela descerá do céu. Quem é ela? O povo. Vocês estão pensando mesmo que é uma cidade adornada, como fala lá? Não. É um povo santo que vai descer vestido de branco, linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos do Altíssimo, e que o Senhor dirá, vamos, como carne de reis e comandantes. A mesma coisa que diz, uma pedra que se desprende sem intervenção humana, que destruirá reinos de barro, de ferro, de tudo que existiu. Se prepara, porque desde o princípio até o último, todos prestarão contas e todo joelho se dobrará diante do Deus vivo. Eu não vim para brincar na rede social. Todas as vezes que eu vim aqui, eu vim na hora que tem que vir. Cuidado para você não se afugentar atrás de pastores que vão trazer a tal paz para você. Porque a maioria de vocês são associados à besta dos eventos. É por isso que a maioria das minhas lives são travadas, recebo ligações travando. Você não pode falar, eu passei por muitas coisas, até o pessoal que está aqui. Isso é coisa paranormal, não é?
Imagina você estar fazendo uma live e falando abertamente, não só o meu celular, como dessas pessoas serem desligadas. Que tal? É normal? Será que eu estou falando alguma coisa que não deveria falar? Nós estamos numa reta final. A besta dos eventos está aí. Não lembra que Emmanuel Macron falou? Vocês que dizem que estão sendo guiados por Deus, diz que estão ouvindo Deus falar com vocês. Cadê? Porque até o Emmanuel Macron, na época da pandemia, ele disse numa entrevista, a besta dos eventos está aí. Não é? Ele sabe quem é a besta. É claro. A besta é um poder. O poder é os Estados Unidos. Ninguém entra lá, mas ele entra onde ele quer. Como salvador e promotor da paz. É claro. E em 1948, a ONU. Porque onde é o trono dela? Você sabe onde é? O trono da besta? Lá nos States. Lá é o trono da besta. A ONU. A promotora da paz. Inclusive, fez a imagem. E o mundo adora a imagem. Visita túmulos vazios. Mata em nome de Deus, negando que Jesus é o Cristo. E aí volta o que eu ia falar. João disse naquela época, filhinho, já é a última hora, já há muitos anticristos. E eles saíram do nosso meio para ficar manifesto que nenhum deles é do nosso. O que é que ele estava falando? Quer que eu fale no meu linguajar? Para você entender? Eu vou falar. Minha gente, esse pessoal que estava aqui, eles são nossos patrícios, nossos irmãos. Dizem que serve a Deus. Mas eles não conseguiram entender Deus, não. Sabe por que eles foram e não ficaram? Porque eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Eles negam. E você já sabe, né? Quem nega que Jesus é o Cristo, esse é o anticristo. Por isso eles foram embora. Mas vocês não são enganados, sabe por quê? Porque vocês têm o Espírito. Vai ler lá, João, meu irmão, acorda! Minha gente, vocês estão cegos espiritualmente. Eu sei o que eu estou fazendo é uma obra que não provém de mim. E vou concluí-la com excelência. João disse naquela época, já é a última hora. E aí lá embaixo de João, capítulo 2, verso 18, ele vai dizer lá embaixo, eis que eu estou escrevendo isso para vocês a respeito dos que estão tentando enganar vocês. Mas vocês têm um espírito, por isso vocês não são enganados. Pão e circo, tá tudo certo, não é? É isso que fazia no Egito. Desde que desse carne, comida, festa, mesmo que adorasse outros deuses. Vocês brigam muito por Bolsonaro. Mas Bolsonaro ofereceu o Brasil à rainha dos céus. Vocês brigam também por Lula. Vocês brigam por muitas coisas, não é? Vocês têm um governo. Mas é porque apóstolo Paulo mesmo escreveu que a gente tem que orar pelas lideranças. É mesmo? Ainda bem que Sadraque, Mesaque e Abednego tinham Deus como Deus. Porque se eles fossem confiar nos governos, com medo de morrer e ajoelhar-se, tu vai se prostrar para esses governos? Quem desses governantes do mundo obedece ao Senhor Deus Todo-Poderoso? Nenhum. Tá aberto. Peraí, só um minuto. Oh, meu Deus. Peraí. Tá sim, vocês não estão conseguindo abrir. Vocês seguem a homens. O governo de vocês é o governo de homens. Por isso vocês vão ser mesmo enganados. Vocês estão acreditando que os Estados Unidos vai entrar aqui para trazer uma paz para o país? Segurança? É mesmo. É claro que o enganador tinha que provocar o caos. Ah, Deus é tão perfeito que anos e anos atrás eu conheci uma pessoa muito importante, agora ele foi embora da terra. Não está mais entre nós. E ele me relatou muitas coisas e eu fui vendo muitas coisas, a qual já não posso mais dizer. Mas nosso país é rico, riquíssimo. E é claro que ele não vem atrás do que está acontecendo. Vem atrás das terras raras, das joias raras, das coisas raras, dos nióbios e grafenos e de pedras preciosíssimas que tem no nosso sol. Não só aqui como na Venezuela. Mas é claro que primeiro, para você virar um salvador, você tem que começar a colocar aqui. Outras pessoas vão se filtrando no país.
vão provocando uma liderança cruel, tirando do povo, e o povo oprimido aceita tudo o que der. É tão interessante que eu vi aquele menino lá, Tiago Negro, falando, era justamente nesse vídeo que tinham repostado. Vai ser bom porque vai ter empresas americanas aqui e vai dar emprego para muita gente. É mesmo. Escravos. O Egito fez isso com os filhos de Jacó. Vocês não lêem Bíblia não, né? Meu Deus, quanta ingenuidade. Vamos voltar lá atrás. Para poder você entender o que eu quero dizer. Misericórdia, viu? Sinceramente, a coisa é bem séria. Espero que eu lembre aqui onde é que está escrito, porque às vezes eu esqueço. Mas se eu não lembrar, eu vou falar. Deixa eu ver aqui. Acho que é em Êxodo. Deixa eu ver aqui. É o quê? Quando os filhos de... Em Êxodo. Que foram escravizados em Êxodo. Né? Vamos lá. Aí Êxodo 1 vai dizer assim: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua família. Rubem vai dizer todos os nomes das tribos, alguns vai dizer assim: com o tempo morreram José e todos os seus irmãos de toda aquela geração, mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos e lute contra nós e saia da terra. O que foi que aconteceu? Leia Êxodo todo. Aí eu vou te explicar para resumir, porque eu não vou ter tempo, daqui a pouco vai chegar o pessoal, não vou continuar essa live. O que é que aconteceu? Deus, ele sempre esteve com seus filhos e a bênção de Deus seguia, porque eles eram tementes a Deus. Mas você vai ler Ezequiel 31 e vai ver o que Deus vai falar sobre o Egito. Vai ver o que Deus fala sobre o Líbano no passado. Que eram frondosos, como eram as árvores mais frondosas do Éden. Sim, do Éden. Porque você entende a história do Éden, uma história chula que te explicaram. E aí é um patamar diferente, que a gente tem que ir por etapa. Ora pela minha vida, para eu poder ficar mais tempo aqui pregando com vocês. Né? Vamos lá. Então vamos lá. Eles viram que eles estavam tão pomposos e fecundos, aumentando, fortes, abençoados por Deus, tudo para eles prosperava. Ficaram com medo de que eles se aliassem a outros governos, outros países e destruíssem o Egito. Não é? Então, o que foi que fizeram com eles? Vem trabalhar conosco! Nós vamos construir pirâmides, construções enormes, temos embarcações, comida e fartura. Então eles aceitaram e se tornaram escravos. Aí lá na frente você vai ver Deus usar quem? Moisés. Tirar o povo da escravidão foi difícil, porque o povo ficava querendo voltar para a escravidão. Igual o quê? Mera coincidência. Gravem isto e repartam. Gravem essas lives e corte os pedaços importantes e multiplique. Pode fazer isso. Façam isso que deve ser feito. Aí ficou número. Aí, né? Quando Moisés tira eles, mesmo Deus com eles, mostrando que estava com eles, que queria tirar eles da escravidão, o que é que eles queriam? O coração deles estava o tempo todo querendo voltar para o Egito, mesmo que adorassem outros deuses, o que importava era comer, beber e festejar. Ter abrigo, que é o caso da maioria da liderança religiosa do Brasil. Desde que tem uma casa na Flórida, uma igreja para colher dízimos e ofertas, desde que esteja tudo bem aliado ao sistema governamental. Então tá tudo certo. O Brasil tem as riquezas e deve ser entregue para os Estados Unidos. Não é? É assim que vocês pensam?
Porque aí ele vai construir uma empresa, disse Tiago Negro. Ele vai construir empresas e vai dar muito emprego para muitas pessoas. Vocês vão ter salários. Vocês serão sempre CLT. Enquanto o ouro, nióbio, grafeno, as terras vai ser dada para eles levar tudo de bom, para cada vez eles se tornarem mais poderosos. Por quê? Eles não querem que este continente, o continente africano, enxergue o poder que tem. Orem, irmãs, porque a visão que eu tive, o Deus que eu sirvo vai se levantar e o cavalo baio vai cair de quadro. Porque eu de verdade sirvo a um Deus vivo e não estou pregando heresia, mas algo profundo, algo potente, algo revelador e profundo. E digo, eu não tenho medo, mas enxergo além do que você possa enxergar. Que as profecias dos antigos profetas se cumpram nesta terra. Vocês não vão me ouvir? Vocês estão sempre procurando um retetezinho, né? Mas não tem. Tem verdade. Verdade verdadeira. Jeremias esteve entre o povo, anunciando a verdade, levava os escrivãos para chegar até os reis e dizer: vocês vão ser escravizados. Isso não é bom para vocês. Vão destruir a terra. Em certa ocasião, chegaram para Jeremias: ore ao seu Deus e pergunte a ele se é para a gente ir para o Egito. Jeremias orou. E depois de 10 dias, Deus dá a resposta a Jeremias. Jeremias chega para o povo e diz: não vão para o Egito, fiquem aqui mesmo que vocês sejam escravos. O Brasil é escravo dessas nações há muito tempo. Nunca deixou de ser colônia. Dão pão e circo e está tudo bom para o povo. É explorado de tudo, impostos altíssimos. Enquanto lá fora, todas as riquezas que é levada em embarcações para lá, o povo faz o que quer. Aí entra aqui, constrói a empresa, dá um empreguinho para você e leva as riquezas para eles fazer bomba nuclear, armamento não sei das quantas e construir tudo o que querem às custas do nióbio. Vai pesquisar o que aqui o nióbio faz, minha gente. Aí o Brasil se torna refém de si mesmo porque deixou de servir a Deus para servir governos. E dizem que estão esperando Jesus chegar e a besta dominou tudo. Aí Jeremias chega para eles e diz: Deus está dizendo que vocês não é para ir para o Egito, não é para vocês ficar como escravos aqui. O povo achou muito ruim. E sabe o que foi que eles fizeram? Pois nós vamos fazer bolos, a rainha dos céus, e acender incensos. E vamos sim para o Egito. Então Jeremias disse: a espada vai destruir vocês, porque vocês não obedeceram ao Senhor. E sabe o que eles fizeram? Foram para lá, para o Egito, porque tinha comida, festa e abrigo. E os que obedeceram a Deus, mesmo que estavam como escravos, ficaram onde deveriam estar. Eu vou dar um recado muito importante. Preste muito bem atenção. O Brasil vive sendo oprimido e a maioria do povo trabalha de manhã para depois comprar a janta. Tem um ditado aí que diz que o Brasil sofre. Pronto. O Brasil é sofredor. Não saia do Brasil. Aguente aqui na escravidão. Muito mais a história da África, que até hoje, o berço da humanidade. Começou lá. A história é muito profunda. Eu vi. A África tem uma história linda. E o que diz que é, não é. E o que acham que não é, é. Entenda quem quiser entender. A África é o berço de toda a história da humanidade. Porém escrava. Parte dela, a maior parte dela é escrava de um sistema. E que os Estados Unidos botou um anzol e tá lá, presos. Servindo de experimento. O tio Bill faz experimento para todo lado lá. A calamidade invadiu aquele lugar e a cegueira espiritual também. E o povo nem sabe da riqueza que tem. A mesma coisa é o Brasil. Desde que dê uma cevada e uma boa picanha, o povo está tudo certo. Aceita qualquer coisa, o sistema religioso colabora. É porque fala como um cordeiro, mas é como um Satanás, como um dragão.
Cuidado, nem todos que dizem Senhor, Senhor. É de Deus, não. Vocês estão sendo realmente enganados porque não entenderam Apocalipse 13. Aí nós temos um grande problema. Porque aqueles que ouviram Jeremias, ficando como escravo lá, na Babilônia, se safaram. Mesmo com grande sofrimento. E não só foi essa vez. Teve a outra vez. Quando disseram os governantes e os profetas como Ananias, venham, haverá paz em Israel. E aí Deus disse por Jeremias, abre aí por favor. Tô indo abrir. Mãe, então... Fiquem lá e plantem uma vinha, porque 70 anos está determinado para a expiação dos vossos pecados. E sabe o que aconteceu? Fiquem lá. 70 anos estão determinados. Aí Ananias morreu. Por quê? Profetizou paz quando não havia paz. Vocês acham mesmo que deste homem, que teve um escândalo tão grande, ele é enviado de Deus para trazer paz para o Brasil? Para safrar, para entrar em lugares e tomar domínio e dizer que vai acabar com tudo de ruim e trazer a paz? Confiem nele. Vocês, né? Porque a minha confiança está no Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E vocês que quiserem sair do Brasil, pode sair. É só vocês saírem. O Brasil tem um presidente que Deus permitiu. Porque toda nação tem um presidente que Deus permite. Se a nação é corrupta, a corrupção domina. O Brasil é vendido todos os dias. Nunca deixou de ser vendido. E vocês estão vendendo novamente. É tudo o que eles queriam. Inclusive o Elon Musk tem terras lá em Minas Gerais. Escavacando tudo. Os antigos proprietários saíram, escavaca, que inclusive é perto de nossos parentes. Escavaca e leva para longe. Hã? E aí? Vocês estão querendo só um empregozinho, né? Não era muito melhor que o Brasil dissesse, Deus, socorre-nos. Estão querendo nossas terras. Não era muito melhor que o povo clamasse por Deus ao invés de clamar por pastores e pregadores e governantes? Eu vou dar um recado. O Brasil deve se arrepender depressa. Pedir a Deus, de verdade, a nação brasileira escute isso. Vocês precisam orar, se arrepender dos seus maus caminhos, dizer ao Deus vivo, Senhor, Criador dos céus e da terra, perdoe nossos pecados. Perdoe quando nós confiamos em partidos políticos, como quando confiamos em governos humanos, religioso ou governamental. Socorre-nos desses que estão querendo a nossa terra, porque se o povo orar e clamar a Deus e se arrepender dos seus maus caminhos, Ele ouvirá. E Ele será a pedra que se desprende sem intervenção humana para nos livrar do mal que planejam contra toda esta terra. Ou você acha que João viu o quê em Apocalipse 9? João viu a destruição da terça parte ser destruída. E são aqueles que foram junto com o dragão. O dragão é o mesmo que é chamado de serpente, Satanás, diabo. É o mesmo que lidera o mundo. Acordem, vão ler Apocalipse 12 direito e compreendam. Mas não. O Brasil poderia dizer, nós não queremos outro, só o Deus vivo. Que Deus realmente tome o domínio desta terra, porque esses homens são mentirosos e corruptos. Acabaram com a fome. Dizem que estão pela saúde e os hospitais aí precisando de médicos e para um estudante hoje chegar para fazer medicina tem que se matar de estudar o ano inteiro. Os hospitais aí caem nos pedaços. Nunca foi pela saúde, nunca foi pela segurança. Nunca. Eles não cuidam nem do país dele, da segurança, vem cuidar da nossa aqui. Então, vocês estão pedindo para acontecer o que acontece com os nossos irmãos na Palestina e na Líbia? Você viu o que aconteceu na Líbia? Hã? É mesmo que isso é Deus que está fazendo? Nós não estamos pela olho por olho e dente por dente, não. Amai os vossos inimigos. Perdoe 70 vezes 7. Ainda que você diz lá em Coríntios, entregue seu corpo para ser queimado numa fogueira. Se não houver amor, de nada adiantou. Cadê o amor?
dos que dizem que buscam a Deus. Não buscam a Deus, porque negam o seu próprio filho. Esses são os anticristos que vocês estão procurando. Não é um só anticristo. Todo aquele que nega que Jesus é o Cristo, esse é um anticristo, esse é um mentiroso. Não vem da parte de Deus. Aí nós estamos aí numa situação em que o Brasil prefere que alguém entre aqui, construa empresas, leve tudo que é de bom, deixe as migalhas para vocês. Então vai ser sempre assim. Empresas americanas entram aqui, te dão um emprego, você tem onde morar, comer, e eles estão levando a riqueza. Não era muito melhor que vocês pudessem agradecer a Deus a riqueza que tem neste solo, a Amazônia belíssima que é, e o próprio brasileiro aproveitar da riqueza que Deus deu? Vocês não conseguem ler o livro dos profetas, né? Amanhã, se Deus permitir, eu vou ler partes da Bíblia a respeito da profecia. Quando Deus sempre deu uma terra que mana leite e mel. O Brasil mana muito leite e mel. O Brasil é riquíssimo em mel. O Brasil é riquíssimo em leite. O Brasil é riquíssimo em joias preciosíssimas. A terra do solo brasileiro é algo impressionante. As fontes das águas é algo inesgotável. E vocês estão querendo dar para estrangeiros, porque vocês esperam deles a segurança e a paz. Pois eu aviso, está chegando a destruição. Mas Jó 5,19 diz, de 6 flagelos nos livrou. No 7º, o maligno não nos toca. Quero que eu diga o livro de Daniel? Os Estados Unidos vai se levantar contra nós, tá? Se preparem. Vai chegar o dia, já perto do fim, quando ele levantar, como um cavalo baio que é, se preparem, olhe para o céu e clame e invoque o nome de Deus, porque só Ele para nos livrar, viu? Quando essa nação se vê cercada, se prepare, está chegando o final. Porque nosso socorro não vem de Donald Trump, nem de Elon Musk, nem de nenhum homem, porque Deus não instituiu o homem para tomar o domínio. Mas como no livro de Daniel, capítulo 23, verso 7, capítulo 7, versículo 23 em diante, a terra será dada aos santos do Altíssimo. A sessão do tribunal será instalada. Haverá juízo de Deus. Eu vou explicar isso com mais calma amanhã, se Deus quiser. Eu quero explicar esse detalhe, inclusive para eu não esquecer, eu vou assistir o finalzinho dessa live para eu poder continuar essa live, porque ela é muito importante. Então eu quero te dizer que o nosso socorro não vem de Donald Trump, não vem de Bolsonaro, nem de Lula, não vem de nenhum homem. Porque a religião não pode nos salvar, porque se dogmas, doutrinas, paletó, gravatas salvasse, Jesus não precisaria ter morrido. O verbo se fez carne, a palavra de Deus gerou aquele que é o segundo Adão, cordeiro, sumo sacerdote. O sangue dele é aspergido no verdadeiro templo que foi construído por Deus, o qual ele habita, que é o corpo do ser humano. Sacerdócio real, nação eleita, povo santo, que ele mesmo comprou em um só dia, no dia da crucificação e a ressurreição. Somos nós que o seguimos onde quer que ele está, a noiva, que não segue a governos humanos, mas o verdadeiro governante que se senta à destra de Deus. Lembra de Apocalipse? Eis que eu vejo os céus abertos. Aí eles vão ver os céus abertos. E como a figueira deixa cair seus figos sacudidos pelos fortes ventos, os elementos se disfarão em fogo, o céu se desenrolará como pergaminho, e os reis dirão aos montes e rochedos, caiam sobre nós e nos esconda da ira daquele que está sentado à direita de Deus. Pois chegou o dia da ira deles e quem poderá subsistir? O acerto de contas, a pedra que se desprende sem intervenção humana. Estou esperando o verdadeiro rei. Vocês seguem a Donald Trump, tudo bem. É livre-arbítrio. Eu não sigo. A partido político estou fora. Não quero saber. Eu estou esperando pelo verdadeiro rei, o qual eu tive a oportunidade e a misericórdia de vê-lo. Eu vi Jesus. Ele é maravilhoso. Olhando para ele, eu me constrangi. Eu não sou digna. Eu me constrangi. Ele é poderoso. E ele é o rei. Espero por ele. E é a ele que eu sirvo, vice. Eu não sirvo a Donald Trump.
Eu não estou esperando empresas trazer segurança a esse país. Sabe por que vocês estão confiando? Vamos lá, para a gente terminar. Vamos lá que o Donald acabe com os bandidos e construa várias empresas, não é? E dê muitos empregos. Vocês vão comer, beber, festejar, né? E a maldade que há no coração de vocês não vai sair. Vão continuar matando, roubando, furtando, invejando, brigando por terra, ficando com raiva porque o outro possui um cargo maior que o seu, tendo ciúmes, desejando o marido da outra, a mulher do outro, porque a maldade está no coração do homem. Pode instituir a lei de Moisés de novo, quem sabe, construir o templo de Salomão, botar um homem lá para governar, construir empresas e cidadezinhas planejadas. Mas enquanto houver um coração incircunciso, enquanto houver a maldade no homem, não há paz. Por isso a Bíblia diz que a terra só vai ser dada aos santos do Altíssimo. Mas no dia da destruição que está determinada sobre toda esta terra, o Senhor vai retirar o que presta, o que tem seu nome no livro da vida, o que tem um selo na sua fronte. E quando ele retirar, como foi nos dias de Ló e de Noé, começa a destruição. Por isso em Apocalipse disse: sele a testa dos servos de Deus da fronte antes da destruição da terra e do mar. Por quê? O selo, o penhor, é o Espírito de Deus, o sacrifício diário, o que trata o coração maligno meu e daqueles que crê que Jesus é o Messias. Quando a obra em nós terminar, quando a noiva estiver pronta, ele retira o que presta, igual ele fez com Ló. Sai daí, Ló, que eu vou destruir essa cidade. Fecha a arca, Noé, que eu vou destruir esse lugar inteiro. Então o Senhor fará. O que diz Apocalipse 11 e Jó 5,19, e o que diz toda a Bíblia, e o que diz lá em Gênesis. Quando ele retira o que é seu, ele diz: agora vocês podem fazer o que vocês querem. Que é o que Nabucodonosor sonhou e o que Daniel entendeu. Porque Deus mostrou para todos os profetas. Por isso que quando João ia escrever a voz do trovão, Deus disse: não escreva, eu já revelei aos profetas. Lembra que Gabriel disse para Daniel: não se preocupe, homem, mãe amada. Eis que eu vou revelar o que está expresso no livro da verdade. Eu vejo isso. Está aqui. Agora, se vocês ficarem distraídos, procurando um governo, não lembra? Senhor, eu não defraudei esse povo em nada, mas eles querem um rei como todas as outras nações. Aí Deus diz: não é a ti que rejeitam, é a mim. Vocês estão rejeitando Deus até agora, elegendo esses homens. No dia que o Brasil disser: Deus, nós nos arrependemos, elas vão clamar, porque haverá uma dor tão grande. Ela é breve. Foi abreviado esse dia, se não sobrava ninguém. Mas por causa dos eleitos, esse dia realmente foi abreviado. É o dia em que será tão rápido como a mulher vai parir. A dor vem, ó. As contrações já existem desde que a terra existe. E ela só vem aumentando. Mas na hora da dor central, do fim, que ela é breve, e a dor de parto, quando o neném vai nascer, ela é curta. Quando está prestes a nascer, a dor é mais forte e ela passa rápido. E logo não se lembra mais. Que é assim que eu já parei. A dor vai e vem, vai e vem. Quando ela se concentra e você pensa que vai morrer, aí você dá a luz. É desse jeito, por isso que o Senhor mencionou como a mulher vai parir. Porque nesse dia, que haverá com grande tribulação, como nunca houve, jamais haverá, será rapidamente por causa dos eleitos, senão ninguém iria subsistir. Mas por causa daquela obra que Ele está fazendo agora no meu coração e no coração daqueles, todos os servos de Deus, aí nós vamos sair igual Ele fez na época de Noé e de Ló. Vocês não sabiam, não? Quando Ele vai dizer: será como nos dias de Ló e nos dias de Noé? Vocês acham que é por causa do pecado? O pecado sempre existiu nessa terra. É só por causa da retirada, meu bem. Quando Deus tirou Ló, as suas filhas, começou a destruição em Sodoma. Quando a barquinha de Noé fechou, começou o dilúvio. Quando o Senhor retira o que é seu,
começa a destruição da terra e do mar. E aí tu lembra lá de Daniel, porque vai dizer assim: quando eles pensarem em erguer as suas tendas palacianas, será surpreendido pelo Senhor dos Exércitos, o príncipe, o rei, Jesus, o verdadeiro que senta no trono. Só ele, a destra de Deus. É ele que eu estou esperando. E vocês estão aí brigando por partido político? Vocês não me conhecem para você estar falando besteira. Eu sei que tem umas pessoas novas chegando aqui, que vê os comentários que eu deixo nas outras páginas e vem para cá bisbilhotar. Eu não estou aqui para massagear ego de ninguém. Entendesse? Eu não estou vendendo QR Code, nem culto da prosperidade. Não sou pastora, sou serva de Deus. Humildemente. Entendesse? Estou entregando pão e água. Vai aceitar? Se não quiser, faça o que você quiser. Você tem um livre-arbítrio. O tempo está contado. O cavalo baio está doido para atacar. Inclusive, ele tem um plano muito perverso, né? O plano dele é, junto com a sua criação, possuir toda a terra e erguer um Deus estranho. Porque eles falam em Deus, mas eles negam Jesus ocultamente. Como na época de Ezequiel, os sacerdotes apresentavam cultos a Deus, mas quando Deus mostrou para Ezequiel que por trás do templo eles faziam adorações a deuses estranhos e a quadrúpedes e matavam seus primogênitos. Até hoje. Ou você acha que o caso Epstein era o quê? E vocês estão aplaudindo toda essa mazela, né? Pois bem, meus irmãos, orem. Orem por vocês, pelos seus filhos, pela sua parentela. Se consagrem ao Senhor. Estejam diante do Senhor. Não sejam amantes de pregadores, mas seja você o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Seja você a pessoa que busca o Senhor. Seja de Deus a sua resposta. Seja em Deus a sua confiança. Não de homens, não de religião, não de governantes, mas do Senhor. Quem deposita a sua confiança no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Deus abençoe sua vida e é isso a live de hoje. Depois a gente continua. Deus abençoe. Eu não tô... Eita, misericórdia, parece que eu não vou conseguir encerrar.